Fala galera que acompanha nossas entrevistas pelo Facebook. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades. Fique com a gente, fique ligado. Tchau, obrigado. O cenário hoje é diferente, hoje vamos fazer um Tapego visita e nós estamos aqui no Orquidário para falar com o André Cavazini sobre orquídeas, essa flor tão bonita e tem um cheiro muito interessante. Roda a vinheta. Primeiro, eu queria agradecer, André, pela sua participação no programa Tapego. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. André, há quanto tempo que você está no ramo das orquídeas? Olha, já fazem 30 anos que nós, assim, esse ano 30 anos que a gente já está mexendo com as orquídeas aí. Em especial a valqueriana, essa espécie, entre 32 mil a gente especializou numa espécie. São 32 mil espécies de orquídeas. Naturais, isso, naturais. É espécie pra caramba, hein? Tem bastante. Agora, com o manejo do homem, tem até infinito aí, não acaba. Vai fazer espécie aí até cansar. Isso, dá para cruzar as plantas entre si e fazendo os híbridos, né? Que hoje tem um número muito maior do que as espécies. André, você não faz isso aqui, esse orquidário não é só seu, né? Não, nós começamos, na verdade, começou eu, o Alcides, o Célio, meu cunhado, né? O Alcides, meu irmão. E estamos tocando aí já há 30 anos aí. Vocês ganham muitos prêmios com essas orquídeas, né? Isso, tem um calendário nacional de exposições e a gente sempre participa desses campeonatos, assim, dessas exposições e tem, assim, tido... numa única espécie, assim, a gente tem tido sucesso nas exposições, em pontuações. Inclusive teve um ano que nós somos campeões nacional na maior exposição de orquídeas do Brasil, que foi em Rio Claro, só com as valquerianas também. Esse calendário dessas exposições, ela dura assim, todo mês tem alguma ou é um mês sim, um mês não? Como é que é? Todo mês tem, toda semana tem. Durante o ano é semanal as exposições, elas são realizadas pela Coordenadoria Brasileira, né, que é a CAOB, hoje coordena as exposições. Então, na verdade, nós temos aí mais de 100 exposições por ano, hein? Vocês participam de todas ou vocês só algumas? Como é que é? Não são de todas. Como essa planta floresce numa época do ano, geralmente a gente vai de abril a julho, agosto, por aí, que a gente participa mais. Qual que é a maior exposição do Brasil? Hoje a maior exposição do Brasil é em Rio Claro, mas é a exposição que contempla todas as espécies, né? Agora há 6 anos a gente já faz em Uberaba a conferência, que pega expositores do Brasil inteiro, mas só dessa espécie. É o único evento que tem especializado só na Cattleya valqueriana. É feito lá em Uberaba. Certo. Essas exposições específicas, igual tem a da valqueriana, tem de outras espécies também ou vocês decidiram fazer dessa espécie só? Não, é só dessa espécie. Nós somos os pioneiros em fazer um evento só da espécie, só dos amantes dessa espécie que é a valqueriana. Quais são as mais comuns? Olha, varia, isso aí depende da região, né? Cada região ela é endêmica, essa aqui é endêmica, ela dá assim em determinada região do país, mas ela se torna comum na nossa região, mas nós conseguimos um melhoramento genético, nós estamos trabalhando geneticamente a planta e saíram tantas cores, variação de forma na planta, que é o que valoriza a planta, que é o que diferencia dentro de um campeonato. É muito difícil fazer esse manejo? Olha, é trabalhoso, não é difícil, é até fácil. Depois eu vou mostrar para vocês. André, estamos vendo aqui que é grande toda a vida isso aqui. Quantos exemplares você tem aqui hoje? Hoje nós temos aqui em torno de 150 mil exemplares. Contando desde a planta novinha, pequena, né, o seedling que a gente chama, até a planta adulta florida. André, como que é esse processo de você pegar, de fazer a mudinha até ela chegar no que ela está aqui hoje? Nós, na verdade, a gente substitui o inseto, né? A gente faz uma polinização na planta,
só que pegando as qualidades de uma, o que você imagina, querendo melhorar na outra planta, e vai fazendo, fecunda, espera ela germinar, né? Ela faz a fecundação, a planta fica, a gente fala para o leigo, né? Ela fica grávida, demora em torno de 1 ano, depois a gente manda a planta para o laboratório, mais 1 ano, aí depois são mais 4 ou 5 anos para ela florir e a gente começa um trabalho de seleção. Aí a gente, na verdade, nós somos colecionadores e selecionadores de valqueriana. Então vocês têm uma coleção imensa. Tem. No Brasil hoje nós somos os maiores cultivadores da valqueriana. Tá, você começou com a valqueriana já ou você começou assim, começaram em outras espécies até chegar nela? Não, nós começamos na valqueriana porque na verdade ela tinha na nossa região, né? A gente saía, passear, encontrava no mato e aí começava a brincar. Aprendeu a fecundar a planta, a melhorar, aprender a fazer semente, o frasco. E aí a brincadeira deu certo, aí foi embora. André, quais espécies a gente encontra na nossa região hoje além dessa? Além da valqueriana encontramos os catacétons, encontra encíclias, encontra epidendros, mas assim, hoje a depredação e com a lavoura que atingiu tudo, né, assim, dominou a nossa região, tem habitat já que desapareceu, de habitat de 30 anos atrás que já era, não tem mais. É difícil, eu quero cultivar na minha casa, é complicado fazer esse cultivo ou não? Sim, fazer ela, deixar lá até ela florescer? Não, é simples, tem gente que acha que é enjoada, né, orquídea, que é muito trabalho, mas não é. Se você achar o lugar ideal para ela ali, ela não gosta de dormir com água parada, né? E um lugar que ela toma o sol da manhã, o sol da tarde, não pegar o sol das 11 às 14 horas, aí você cultiva bem em casa. Então é simples, não é tão complicado assim como todo mundo pensa, não? Não, é simples, é simples. Bom, na verdade, para a gente fazer o cruzamento entre as plantas, como eu falei, a gente substitui o inseto, né? Então a gente chega na planta, pega o pólen da planta, essa parte amarelinha, e coloca na própria planta, essa é a parte masculina, coloca na parte feminina da planta, que é essa parte aqui. Fazendo isso, a gente aguarda entre 1 ano e 2 meses para que amadureça a cápsula, né? E depois que fez isso, ela se transforma, ela vai crescendo. Isso aí é um fruto, né? É o fruto da planta. Ela vai crescendo, vem nesse estágio, depois nesse estágio. A partir de 8 meses a gente já pode mandar para o laboratório. Bom, a partir da cápsula, a partir de 8 meses, a gente já pode encaminhar para o laboratório, né? Aí, depois que encaminha para o laboratório, o Alcides vai falar um pouquinho para vocês aí. Bom, então dessas cápsulas, né, aqui é o ovário, é como se fosse o útero da planta, elas são colhidas milhares de sementes, milhares mesmo. São minúsculas, que nem um pó de arroz. E essa cápsula fechada ou mesmo aberta, porque ela também, se deixar muito tempo, ela se abre sozinha, a gente manda para o laboratório e aqui nesse vidro, que é um vidro hermeticamente fechado, não pode entrar ar, não pode entrar... porque contamina, né? Tem um meio de cultura aqui, que é feito de agar e nutrientes. As plantas ficam minúsculas e depois elas vão crescendo até chegar nesse estágio. Nesse estágio, que demora cerca de 15 a 20 meses, elas retornam para nós. Dentro do frasco. Dentro do frasco. Aí depois desse estágio, aí tem o outro que a gente vai passar para vocês. Pequenininha, recém-tirada do frasco, igualzinhas que está no frasco. Elas vão crescendo e depois nós vamos passando para os vasos maiores. E aí a gente espera, depois que passa para os vasos maiores, elas já começam a florir. Elas vão florindo e a gente vai selecionando as plantas que interessam para a gente, que tem as qualidades que eu falei no início, né? A forma dela, a cor da planta também.
E depois disso a gente seleciona, aí tem um campeonato, tem um mercado para isso, um mercado que adere a essa coleção, né, as valquirianas. Então, essa planta, por exemplo, é uma planta que já foi campeã em várias exposições e, inclusive, ela participou do leilão esse ano lá em Uberaba, foi arrematada e, assim, nós fazemos esse evento lá, né, com leilão, para que outras pessoas possam adquirir as nossas matrizes e começar o seu plantel também. André, a gente vê que algumas pessoas compram as orquídeas em lojas ou às vezes supermercado, esse mercado está vendendo. Aí fica bonita a planta, depois na próxima não fica tão legal. Por que isso acontece? Como vocês veem, aqui tem essa estufa, né? Aqui tem temperatura, umidade e luminosidade controladas, né? Então isso aí faz com que ela saia de uma estufa e chega num local totalmente, entre aspas, né, inadequado para ela manter o cultivo dela como era mantido dentro da estufa. Mas tem como depois ela se adaptar a esse ambiente novamente. André, isso começou como um hobby, virou negócio, ou como é que é? Como é que começou isso aqui? Começou como hobby, né? É uma paixão que despertou na gente. Eu, desde criança, eu era apaixonado em orquídeas. E depois, em 88, Alcides, nós ganhamos algumas mudas do nosso amigo Zé Otávio. E aí nós começamos a colecionar e brincar. Era brincadeira mesmo. Brincadeira de criança, né? E acabou. Agora virou negócio. Agora virou de gente grande. André, qual que é o tamanho da estrutura que você tem hoje aqui? Aqui nós temos em torno de 1.200 metros quadrados de estufas. Com quantas mudas você disse aquela hora? É em torno de 150 mil. Você tem alguém que trabalha com você? Tem o pessoal, tem a Letícia e o Henrique que estão trabalhando aí com a gente. Tem o pessoal lá do sítio também, que nós temos outra unidade lá agora. Ah, já tem uma filial, digamos assim. Isso. Nós temos duas mini filiais e duas filiais maiores, né, André? Tem em Guará e tem outra em Orlândia. Verdade, rapaz. Orlândia, no caso, aqui. Esqueci, não, tem outra. Ah, tem lá. outra aqui ainda? Nossa, então tá bom mesmo o negócio, velho. Nós começamos lá em Guará, né? De Guará depois passou para Orlândia, próximo à casa do Alcides, tem uns 300 metros lá. E depois passamos para cá, agora já ficou pequeno, nós passamos lá para o sítio lá. Alcides, tem uma outra estrutura perto da sua casa. Como que é lá? Bom, lá é o seguinte, como o André falou, a gente começou o nosso plantel em Guará. Dali eu morava já aqui em Orlândia na época, o André em Guará, então foi uma estufa pequenininha na minha primeira casa, depois eu construí numa outra casa, aí depois foi para um sítio meu que eu tinha no Poranga, as plantas, de lá elas vieram aqui para perto da minha casa na Rua 20. E a de Guará continuou. Como aquela ali perto da minha casa ficou pequena também, nós passamos para essa, inicialmente 960 metros, depois nós compramos esse terreno aqui ao lado e ampliamos aquilo que o André falou, em torno de 1.200 metros de estufa. Alcides, quantos funcionários vocês têm hoje aqui assim, não sei se você tem só aqui ou se nas outras unidades também tem. Quantos funcionários são e o que eles fazem para poder manter a estufa? Bom, aqui nós temos 2 funcionários que eles conseguem cuidar daqui e do outro, que é uma estrutura bem menor. A finalidade de manhã, quando eles chegam, é a irrigação e adubação, porque a gente tem um horário para adubação, não pode ser... Geralmente a gente aduba até as 9 horas da manhã, porque o seguinte, a planta, a partir de um determinado momento, ela fecha o estômago dela, que seria a boca dela, para ela não perder água. Então a irrigação e a adubação geralmente são feitos até as 9 horas da manhã. Ou também poderia ser feito após as 16 horas. Mas como nesse horário os funcionários já foram embora, é feito até as 9 horas da manhã a parte de irrigação e adubação.
E depois há um cuidado geral com o orquidário, ou seja, desde a catação de mato, catação de folha seca, replantio, que é uma parte super importante, que é o plantio, tirar do frasco e passar para uma bandeja, isso é uma parte extremamente delicada. Então eles fazem isso também. É feito também material como o arame que pendura a planta, é feito aqui, a gente compra o rolo de arame e eles fazem aquele tripézinho, a parte de preparo para a exposição e tudo. Então tem todo um processo em que eles são treinados, por isso que a gente sempre precisa ter pessoas treinadas aqui para fazer o serviço. André, e a questão ambiental, como que funciona aqui no orquidário? Então, inicialmente, a gente ia para o mato, ia para as regiões que tinham as plantas. E há cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos atrás. Ambientais que tem hoje. Isso. E a gente fazia as coletas. Era coleta seletiva também, não era predatória. No entanto que a gente fazia semente na natureza e jogava lá também. E como um dia nós começamos a tirar da natureza, hoje nós temos alguns projetos que nós estamos devolvendo as plantas à natureza. Alguns projetos tem... Um dos nossos maiores projetos é lá no Inhotim, que nós temos lá em torno de mais de quase 25 mil plantas que foram colocadas lá. Lá é uma mata, assim, tem a mata que a gente colocou, mas lá foram colocadas em palmeiras, né, mas dentro de um parque onde tem segurança, tem todo o cuidado que ela necessita para ela sobreviver ali na natureza. É uma forma de devolver à natureza o que um dia a gente tirou também. Uma retribuição, né? Isso, uma retribuição. Para finalizar, vamos pegar uma curiosidade bem interessante. Uma cerveja de orquídea, André. Não é bem a cerveja de orquídeas. Em comemoração aos 10 anos do Inhotim, a cervejaria Vals fez 3 temas de cerveja lá para o Inhotim. E uma delas é a Vals Valqueriana. Ela é em homenagem ao Largo das Orquídeas, que a Orquid Brasil, em parceria com o Inhotim, fez esse largo, essa implantação das orquídeas lá, que hoje nenhum parque tem tanta valqueriana assim, em um local reunido como lá no Inhotim. E fizeram essa cerveja em homenagem a ele, ao Largo das Orquídeas. E essa cerveja, a Vals Valqueriana, por mérito mesmo do pessoal da Vals, é lógico, né? Mas ela foi premiada no exterior, se não me engano, na Alemanha e na Inglaterra. André, Alcides, eu queria agradecer vocês pela presença no nosso programa, que a gente possa voltar a conversar muito em breve aí com um orquidário muito maior, para a gente poder andar mais lá dentro, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos a você e toda a equipe. É um prazer recebê-los aqui e sempre as portas estarão abertas para vocês, quando quiserem. Ainda mais em se tratando de guaraenses, né? Que nós somos guaraenses de coração, ribeirão pretano de nascimento e eu sou orlandino já há 35 anos. Estou aqui em Orlândia. Então, as portas abertas para a nossa querida Guará e a nossa querida Orlândia. Esse foi o programa Tá Pego dessa semana, a gente volta na próxima semana. Fique ligado nas nossas redes sociais, MRM TV Online e Programa Tá Pego no Facebook, no Instagram, Programa Tá Pego e no YouTube, youtube.com/Programa Tá Pego. Fique ligado, fique com a gente. Tchau, obrigado.